Bom dia, pessoal. Hoje, dia 16 de maio de 2024, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. E, bom, nós estamos começando agora a terceira etapa do curso. A primeira parte foi relacionada ao direito constitucional tributário. Então, falamos dos princípios constitucionais tributários, do poder de tributar, das limitações ao poder de tributar, imunidades, etc. Repartição de receitas tributárias. A segunda parte foi explicando cada uma das espécies tributárias. Então, tivemos 2 ou 3 aulas em que falamos de o que é imposto, o que é taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. E agora a gente entra na última fase do curso, que é a fase em que a gente vai estudar praticamente todos os artigos do Código Tributário Nacional. Então, é o estudo infraconstitucional do direito tributário. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente conseguiria fazer uma quarta fase, que é a fase em que a gente normalmente estuda os tributos em espécie. Então, algumas universidades têm uma disciplina obrigatória de tributos em espécie. A gente, infelizmente, não tem ela como obrigatória, mas temos como optativa. Então, quem quiser aprofundar o conhecimento de direito tributário, tem essa optativa, é bem tranquila, é quase que um grupo de estudos. Então, as avaliações são bem mais tranquilas do que as que a gente faz aqui em Tributário 2. E realmente eu recomendo muito que vocês façam, tá? Ainda que façam como ouvintes. Por exemplo, aqui na turma de vocês tem alguns alunos que fazem como ouvintes. Salvo engano, a Kendra faz como ouvinte. Então, tem um monte de gente da turma fazendo, tá, pessoal? A Línica está fazendo, o Marcelo faz, né? Tem gente fazendo. Oi? O Ananias. Então, de modo geral, o pessoal tem aproveitado, né, Línica? É uma optativa que, poxa, às vezes tem 25 inscritos, 30 inscritos, então está sendo bem proveitosa aí para o pessoal. Mas, infelizmente, a gente não vai ter tempo para tratar dos tributos em espécie, o que realmente faz muita falta, principalmente para a OAB, tá? Na OAB, sempre das 5 questões de tributário, tem umas 2 relacionadas a tributos em espécie. Então, quem for fazer a primeira fase, principalmente, quiser escutar os áudios, estão lá disponíveis no YouTube também e no site, vale a pena. Bom, então o que a gente vai fazer hoje? Vai começar a estudar o Código Tributário Nacional. E, para isso, acho que vale a pena falar um pouquinho da origem dele. O Código Tributário Nacional, ele é uma legislação antiga. Ela foi aprovada em 1966, no dia 25 de outubro de 1966, certo? O Rabi, você é de Guaratinguetá? É, né? Então, lá que tem o Frei Galvão, não tem? Então, dia 25 de outubro é dia de Frei Galvão, inclusive. Não sei se é feriado lá em Guaratinguetá. É. Então, vai lembrar, né? É o dia de aprovação do CTN, publicação, 25 de outubro de 66, tá? Então, fala Pedro, fala Juliana, tudo bem? Só que ele demorou 12 anos tramitando no Congresso. Foi um projeto de lei que foi apresentado em 54. Passaram-se 12 anos ali para se aprovar o Código Tributário Nacional. E ele foi aprovado no contexto de uma coisa interessante, que foi uma reforma tributária acontecida 1 ano antes. É super difícil fazer reformas tributárias, tá, pessoal? O Brasil só conseguiu fazer outra mais de 40 anos depois, né? Que foi agora. Em ambiente democrático, essa foi a primeira reforma que a gente teve, tá? Em 66, como é que a gente conseguiu... Em 65, como é que houve reforma tributária em 65? Aconteceu porque o regime militar estava em pleno regime militar, né? O Congresso estava super fragilizado. Então, os militares
com uma emenda constitucional chamada Emenda 18 de 65, que era uma emenda à Constituição de 46, fizeram a reforma tributária, certo? Foi uma reforma quase que outorgada, tudo bem? Uma reforma outorgada. Então, e qual é a grande dificuldade de fazer reforma tributária, gente? A grande dificuldade é que tem sempre um ente federado que tenta puxar um pouco, né, a arrecadação para o seu lado, os setores da sociedade ficam em conflito, né? Você tem ali gente que, né, os agricultores querem um tipo de reforma tributária, os industriais querem outra, né? Então, a gente tem ali muitas forças em sentido opostos, com os representantes do Congresso que têm dificuldade de encontrar um acordo, mas em 65 não havia esse problema. Então, os militares fizeram a emenda constitucional 18 de 65, fazendo com que o sistema tributário nacional ficasse do jeitinho que a gente conhece até hoje, praticamente, certo? Então, a mudança desde 65 que aconteceu foi agora, mudança grande, foi com a emenda 132 de 2023, com a reforma tributária do ano passado. Tudo bem? Então, a gente, desde 65 até 2023, a gente teve esse sistema tributário muito parecido com o que a gente conhece atualmente. Município com IPTU, né? Estado com ITD, sabe? CMS, então era tudo muito parecido. Então, em 65 foi aprovada essa reforma tributária e foi necessário pegar aquele projeto de Código Tributário Nacional antigo, de 54, adaptar ele completamente à reforma tributária e aprovar em 66, 25 de outubro de 66. Então, quando a gente pega o artigo 1º do CTN, e hoje a gente vai um pouco conhecer ele, né? O artigo 1º do CTN diz assim: esta lei, é interessante também, já vou antecipar uma coisa, sempre que o CTN fala em lei com letra maiúscula, ele está se referindo a ele próprio. Então, esta lei regula, com fundamento na emenda constitucional número 18, de 1º de dezembro de 65, ou seja, um fundamento na emenda 18 de 65, que foi a reforma tributária dos militares, o sistema tributário nacional. Então, ela regula o sistema tributário nacional, estabelece, com fundamento no artigo 5º, 15b da Constituição Federal de 46, então esse artigo 5º aqui não é dos direitos fundamentais, pessoal, da Constituição de 46. O que diz esse artigo, dizia esse artigo 5º da Constituição de 46? Que haveria necessidade de uma lei trazer normas gerais em matéria tributária. Então, estabelece com fundamento no artigo 5º, 15b da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Então, aqui a gente tem basicamente 3 coisas importantes desse artigo 1º do CTN. Primeira coisa importante: ele expressamente indica como fundamento de validade a emenda 18 de 65, que é da reforma tributária dos militares. Tudo bem? Segunda coisa importante, pessoal, e na verdade a segunda e a terceira estão juntas. O artigo 1º já mostra qual vai ser, o que o CTN vai fazer, qual a missão do CTN. Então, a primeira coisa, regulamentar o sistema tributário nacional. Segunda coisa, trazer as normas gerais em matéria tributária. Então, primeira coisa que o CTN faz, trata do sistema tributário nacional, tá? Segunda coisa que o CTN faz, traz as normas gerais em matéria tributária. Tudo bem? E aí o CTN utiliza uma técnica que é um pouco diferente da técnica que a gente está acostumada para as leis que estão em vigor atualmente.
Enquanto a maior parte das leis são divididas em títulos, capítulos e seções, você pega a Constituição. A Constituição é dividida em título 1º dos princípios fundamentais, título 2 dos direitos e garantias fundamentais, título 3, né, trata da União, Estados, municípios, né? Então, aí depois tem os capítulos, depois tem as seções, subseções. O CTN é diferente. Ele, antes dos títulos, ele tem uma outra categoria, que é o livro. Então, tem livro 1 e livro 2. O livro 1 trata do Sistema Tributário Nacional. O livro 2 trata das normas gerais em matéria tributária. Tá? Então, o livro 1 trata do Sistema Tributário Nacional e o livro 2 do CTN, que começa lá no artigo 96, trata das normas gerais em matéria tributária. Certo? Então, são 2 livros diferentes, que compõem o mesmo código. Esse livro primeiro, que é o que trata do Sistema Tributário Nacional, a gente já estudou praticamente ele todo. Por quê? Porque a Constituição, ela tem aquele capítulo que estudamos do Sistema Tributário Nacional. Então, a Constituição de 88, ela foi muito pródiga de artigos que tratam do Sistema Tributário Nacional. Então, acaba que... Por que a gente estuda a Constituição antes do CTN? Porque no conflito entre Constituição e CTN vale, com certeza, a Constituição, né? Pelo critério hierárquico. Então, a gente tem o Sistema Tributário Nacional todo regulamentado praticamente na Constituição, a partir do artigo 145, né? Que é aquele que inaugura o capítulo 1º do título 6 da Constituição, que trata do Sistema Tributário Nacional. Então, no nosso curso, a gente não vai estudar esse livro primeiro. Eu só vou mencionar alguns dispositivos, muitos deles vocês já conhecem, tá? Que a gente já andou falando, porque vocês vão ver a razão pela qual a gente não vai se debruçar muito nele, tá? A gente vai estudar todos os artigos do livro 2º, que tratam das normas gerais em matéria tributária. Isso a gente vai fazer. Então, vamos dar uma olhadinha, dar uma folheada nesse livro primeiro aqui. Antes de folhear, deixa eu só falar uma coisa. Quando o CTN foi aprovado lá em outubro de 1966, nessa emenda 18, ela não exigia que as normas gerais em matéria tributária fossem trazidas por lei complementar. Não exigia. Tudo bem? Podia ser trazido por lei ordinária. Então, o CTN ele foi aprovado como lei ordinária. Tudo bem? Só que, logo depois, assim que foi aprovado o CTN, em 66, um pouquinho depois, foi aprovada a Constituição de 67, que foi a primeira Constituição dos militares. E a Constituição de 67, ela já previa que as normas gerais em matéria tributária seriam de reserva de lei complementar. Beleza? Ela já previa isso. Então, desde 67, o CTN foi recepcionado como lei complementar. Entenderam? Ele é lei ordinária na sua essência, mas desde a Constituição de 67, o CTN tem status de lei complementar. Ele foi recepcionado como lei complementar. Então, isso significa que qualquer alteração do CTN desde 67 demanda lei complementar. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente falou do artigo 14 do CTN, quando falamos das imunidades das entidades de assistência social, que é aquele, né, que diz que não pode distribuir lucro, tem que aplicar no Brasil, tem que manter a contabilidade bem escriturada e tal. Então, houve uma alteração nesse dispositivo alguns anos atrás. Teve que ser por lei complementar, tá? Porque ele foi recepcionado praticamente todo como lei complementar. Tudo bem? Vou fazer um parênteses aqui, tá?
a gente vai ter, a partir de agora, um aluno novo, né? O Heitor, certo? E a gente sabe dos temperamentos, né? Tem aquela teoria, né? Tem os sanguíneos, os coléricos, os melancólicos e os fleumáticos, né? Eu sou totalmente sanguíneo, ou seja, passarinho canta, eu esqueço que eu estou fazendo, escuto passarinho, sabe? Então, essa conversa do Heitor, ela vai nos acompanhar, beleza? Eu tenho a vantagem de ter, isso, tenho 4 filhos, né? Então já estou super acostumado. Então, para mim é música, tá, pessoal? Para mim até o chorinho não atrapalha em nada. Mas a gente vai ter que, eventualmente, se tiver alguma dispersão, pode perguntar, não tem problema, a gente volta. Talvez tenha dispersão minha também, não atrapalhe em nada, tudo bem? Vou me esforçar para chamar mais atenção que o Heitor. Não vou conseguir, já sei que não vou, né? Mas vou tentar. Estou doido para pegar ele, sabe? Na segunda chamada, já falei com o Roberto, eu vou ficar com ele, assim, tirando casquinha. E, além de tudo, é muito simpático, né? Muito legal. Então, voltando aqui, pessoal. Então, CTN foi recepcionado com status de lei complementar naquilo que ele traz de normas gerais em matéria tributária, ou seja, praticamente todo ele traz normas gerais em matéria tributária. Eu só conheço um artigo do CTN, aliás, 2. Eu só conheço 2 artigos do CTN que não trazem normas gerais em matéria tributária. Só 2. Dos 100 e tanto, acho que tem 100 e pouco, ou 200, sei lá, 200 e pouco. Só 2 artigos que eu conheço não traz norma geral em matéria tributária, portanto, podem ser revogados por lei ordinária. São 218 artigos, ou seja, 1% do CTN é norma que não é norma geral, né? Então, um deles a gente até viu em tributos em espécie, está relacionado no tipo de nota fiscal do IPI, que isso não é norma geral em direito tributário, pode ser revogado por lei ordinária, tá? Mas praticamente todo ele só pode ser alterado por lei ordinária, lei complementar. Entendido? Beleza? Bom. E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês, né, se vocês estiverem aí, eu estou super feliz que eu estou vendo um monte de gente com legislação aí. Então a gente vai dar uma folheada no CTN, no livro primeiro, só para eu mostrar os títulos do livro primeiro, para vocês verem que a gente só entenderem um pouco essa topografia, como é que ele funciona, tá? Então, vamos lá. O livro primeiro, ele começa com o artigo 2º. E aí, o artigo 2º vai dizer o seguinte: o sistema tributário nacional é regido pelo disposto na emenda constitucional número 18 de 65. Repete aquilo que a gente já foi falado no primeiro. Além disso, em leis complementares, e aí a gente não tem que estranhar o CTN falar que existem leis complementares, certo? Por quê? Porque, como eu falei na aula de lei complementar, a previsão de lei complementar já existia antes de 67. Ela começou naquela emenda do parlamentarismo, lembra? Mas a própria emenda constitucional 18, ela fala em lei complementar também. Então, tranquilo. Lei complementar em resoluções do Senado. E aí a gente tem que lembrar, pessoal, que o ato normativo privativo de casas legislativas são as resoluções. Então, por exemplo, se tem uma norma que é privativa da Câmara ou do Senado, é uma resolução. E depois, em tributos em espécie, a gente vê isso muito. O Senado tem um monte de competências para regular a matéria tributária. Por quê, pessoal? Porque o Senado não é a casa dos estados, né? Cada estado elege 3 senadores, enquanto a Câmara não é a casa do povo. Então, o Constituinte, desde aquela época, e o Constituinte de 88, no mesmo sentido, sempre deu ao Senado uma série de atribuições relacionadas a, principalmente, tributos estaduais. Porque, assim, olha, senadores, vocês são representantes dos estados. Então, vocês vão decidir qual vai ser a alíquota máxima, por exemplo, do imposto de transmissão causa-morte e doação.
qual vai ser a alíquota máxima do ICMS, qual vai ser a alíquota mínima do IPVA para não ter guerra fiscal, entendeu? Então, as resoluções do Senado têm uma grande importância no direito tributário. Resoluções do Senado e nos limites das respectivas competências em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Então, o sistema tributário nacional, ele é regido pela Constituição, né? E naquela época era a Emenda Constitucional 18, da reforma tributária dos militares, leis complementares, resoluções do Senado e as constituições estaduais e leis orgânicas municipais. O artigo 3º, a gente já cansou de estudar, que é justamente a definição de tributo, né? Então, definição de tributo está dentro do título primeiro, que é das disposições gerais. Aí, o artigo 4º é aquele que foi parcialmente recepcionado, a gente falou dele também, que é aquele que diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Então, se tem uma coisa que é uma verdadeira contribuição, é chamada de imposto sindical, não interessa a nomenclatura, a gente vai tratar como se fosse uma contribuição, tá? E o segundo inciso, a gente já viu que ele não foi recepcionado, que é aquele que diz que não é relevante para se identificar a espécie tributária a destinação da arrecadação, beleza? Então, isso a gente sabe que não foi recepcionado porque as contribuições especiais justamente se caracterizam pelo fato da arrecadação ser completamente afetada a uma destinação específica. Tudo bem? E o artigo 5º também, diga. No caso, por exemplo, por causa de morte, são vários imóveis. Aham. O que fundamenta o fato de ter que ser do local do domicílio. Na verdade, eu me assim, de fato gerador seria em vários locais diferentes. Então, olha, vou responder a tua pergunta, Larissa, mas isso a gente estuda bastante em tributos em espécie. Mas ó, no causa-morte, no ITD ou ITCMD, o que acontece? O fato gerador, no caso da morte da pessoa, o fato gerador do tributo é a morte de uma pessoa. Esse é o fato gerador, beleza? É a morte de uma pessoa que tem bens, certo? Porque, na verdade, não é propriamente a morte. Deixa eu reformular. Vocês estudaram em Direito Civil o direito de scisine, né? O pessoal chama droit de scisine, né? O direito de scisine. O que acontece? Quando a pessoa morre, por ficção jurídica, se entende que naquele mesmo momento há transmissão do patrimônio daquela pessoa aos herdeiros, certo? Então é isso que é o fato gerador do ITD. A pessoa morreu, então pelo direito de scisine, há transmissão dos bens aos herdeiros. É claro que enquanto está se discutindo o inventário, a gente dá um nome de espólio para essa massa de bens em que a gente está ainda definindo para quem que vai. E depois de terminado o espólio, os bens são efetivamente transferidos aos herdeiros, não é isso? Então quando a pessoa morre e deixa vários bens móveis e imóveis, a Constituição ela determina os critérios de qual Estado vai cobrar o ITD para esses bens. Se for bem imóvel, isso não é matéria nossa não. Se for bem imóvel, vai ser o Estado onde está o imóvel, tá? Então, se meu pai morreu, deixou um apartamento em Niterói, deixou um pedacinho de terra no Rio Grande do Sul, 2 bens imóveis, né? Então, paguei o ITD sobre o imóvel do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul e paguei o ITCMD, né, do imóvel que ele deixou aqui em Niterói para o estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Agora, os bens móveis. Bens móveis. Com a reforma tributária, ficou decidido que o estado competente é do último domicílio do decujus, tá? Essa foi uma mudança da reforma tributária, porque antes era do local onde se abriu o inventário. Então os herdeiros corriam para os estados que cobravam uma alíquota menor de ITD
para abrir o inventário lá e pagar menos imposto. Então, para evitar essa guerra fiscal, agora com a reforma tributária no domicílio, último domicílio do Tecujos. Então, meu pai, por exemplo, morreu em Niterói. Então, os bens móveis dele, carro, conta bancária, etc., tudo, o ITD é pago para o Estado do Rio de Janeiro. Tá? Bom, voltando aqui. Depois, sempre que vocês tiverem alguma dúvida de tributos em espécie assim, não tem nenhum problema perguntar. Podem perguntar. Se for sentir que vai atrapalhar um pouco a questão da aula, aí eu respondo no final da aula, assim, só para quem tiver interesse, tá? Bom, então, o artigo 4º é esse, que foi parcialmente recepcionado, e o 5º, pessoal, ele demanda uma interpretação conforme, né? O 5º revela que o CTN é tricotômico, né? Diz assim, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá certo isso? Tá certo, realmente os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas ainda faltam alguns, né? Ainda falta o empréstimo compulsório e a contribuição especial. Então não é que esse dispositivo não tenha sido recepcionado, ele exige uma interpretação conforme a Constituição de 88. Tudo bem? Aí o título 2, pessoal, é o da competência tributária, que a gente já estudou também, que o artigo 6º fala que a competência tributária é indelegável, lembra? O artigo, o artigo 6º, o artigo 7º, depois o artigo 8º, diz que é irrenunciável, então não pode a União, no caso de não exercer a sua competência, transferi-la para terceiros. É bem o exemplo da prova, né? Então ali, né, o Estado que quis adotar um imposto seletivo, né, ele meio que presumiu que a União tinha renunciado à sua competência tributária, e a gente sabe que é irrenunciável, é indelegável, é irrenunciável, certo? Então, esse é o título 2 da competência tributária. Aí o título 2, ele tem esse capítulo 1º, disposições gerais, e o capítulo 2º, das limitações da competência tributária. Então, esse capítulo aqui, gente, 2, ele vai falar dos princípios constitucionais tributários, que a gente já estudou pela Constituição. Então, por exemplo, 9, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1, instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça. Isso é o quê? Princípio da legalidade tributária. 2, cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data do início do exercício financeiro que corresponda. Então você pega ali, começa a ver que está aqui anterioridade, retroatividade, só que normalmente de forma mais restrita. Então a Constituição, ela ampliou esses princípios, deu mais proteção ao contribuinte, por isso que a gente a estuda à luz do texto constitucional. E aí depois vai falar de imunidade, né? E aí vai tratar das limitações ao poder de tributar. No título 3 do livro 1º, a Constituição, o CTN, vai falar dos impostos, beleza? E aí, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Fato gerador não vinculado. A gente estudou o artigo 16. Lembra? Deve estar marcadinho aí no código de vocês, certo? Junto com 674, a remissão, né? Que é a segunda característica dos impostos, que ele tem arrecadação não afetada. O 674 da Constituição. Deve estar na remissão aí de vocês, certo? E aí, pessoal, a partir do artigo 19, o CTN, ele começa a fazer uma coisa que a Constituição determina que ele faça. Lembra quando estudou as 8 funções da lei complementar em matéria tributária? Lembra? A primeira era dirimir conflitos de competência, a segunda relacionada a regulamentar as limitações ao poder de tributar, a terceira relacionada às normas gerais
em matéria tributária. Nessa terceira das normas gerais em matéria tributária, não sei se vocês vão lembrar, mas o artigo 146 da Constituição, ele diz assim, ó, inciso 3, cabe à lei complementar 3, estabelecer normas gerais, 146.3 da Constituição, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributo. CTN deu definição de tributo? Está lá no artigo 3º. De suas espécies, CTN fala o que é o imposto, o que é a taxa, fala. Bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, o CTN vai trazer os respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuintes. Em relação aos impostos previstos na Constituição, o CTN tem que trazer os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Tá? 3 coisas que a lei complementar tem que fazer. E é isso que ela faz a partir do artigo 19. Então, por exemplo, aqui, o artigo 19 vai tratar do imposto de importação. Então, artigo 19. O imposto de importação tem como fato gerador a entrada dos produtos no território nacional. Fato gerador do imposto de importação. Aí depois, 20. A base de cálculo do imposto é base de cálculo. Depois, 22. O contribuinte do imposto é. Beleza? Então, base de cálculo, fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Aí depois, imposto sobre exportação. Artigo 23. O imposto de exportação tem como fato gerador tal coisa. 24. A base de cálculo do imposto é tal coisa. Aí depois, 27. O contribuinte do imposto é o exportador. Entendeu? Aí depois, imposto de renda. O imposto de renda tem como fato, aliás, IPTU. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, domínio útil e a posse. Entendeu? Depois, 30. A base de cálculo do imposto é tal coisa. 31. O contribuinte do imposto é tal coisa. Aí depois, outro imposto, ITR. O ITR tem como fato gerador tal coisa. Aí depois, 33. A base de cálculo do ITR é tal coisa. Aí 34. O contribuinte do ITR é tal coisa. E assim o CTN vai fazer em relação aos impostos discriminados na Constituição. E é isso que a gente estuda em tributos em espécie. Beleza? A gente estuda tanto o tratamento constitucional quanto o infraconstitucional, analisando cada um desses artigos do CTN, para ver qual é o fato gerador, base de cálculo e contribuintes de cada um dos impostos discriminados na Constituição. E assim o CTN vai até o título 4, que começa a tratar das taxas. Aí, esses dispositivos das taxas vocês já conhecem. As taxas cobradas pela União, 77, pelos Estados, Distrito Federal, os municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aí depois 78 vai falar da taxa de polícia. Depois 79 vai falar da taxa de serviço, o que é específico, o que é divisível. Tudo isso vocês estudaram para a prova. Certo? Depois 81, gente, vai inaugurar o título 5, contribuição de melhoria, que a gente já estudou também. Vocês estudaram para a prova, né? Que vai trazer o limite individual, o limite global, né? As regras das contribuições de melhoria. Títulos 6, da distribuição de receitas tributárias. É o capítulo da repartição de receitas tributárias que nós estudamos também, certo? Só que estudamos à luz da Constituição. Está mais atualizado que o CTN. Por isso que a gente foi lá para a Constituição, não viemos para cá, certo? Tudo que está aqui em desacordo com o que está lá, não foi recepcionado, certo? Tem muita coisa no CTN que a gente não tem na Constituição e precisa considerar. Em relação... Só, por
Isso. Em relação a esse assunto, pessoal, eu diria que não. Só para considerações históricas, entendeu? Eu acho que vale a pena dar uma lida. Mas, por exemplo, em relação... Sabe aquela repartição está relacionada ao Estado e ao município, quando retém na fonte o imposto de renda dos seus servidores e contratados, né? Ele pode ficar com esse recurso? Não tem essa. O CTN prevê, mas prevê simplesmente que a retenção dos agentes públicos. Não prevê que também os contratados, quando tiverem retido na fonte de imposto de renda, esse recurso ficará com os municípios e os estados. Então, por exemplo, esse dispositivo, ele gerou muita confusão. Falou, pô, mas e aí? Só os agentes públicos? A Receita Federal sustentava que eram só os agentes públicos. E aí precisou vir um tema de repercussão geral, lá o tema 1130, se não me engano, acho que falamos dele, que diz que não é só agente público, como está no CTN, tem que ser agente público e também nos contratos administrativos, os fornecedores, também quando estiverem retidos na fonte, ficará com o município e estado, entendeu? Então o CTN nessa parte ele dá uma certa confundida, porque ele está tratando do sistema tributário nacional, que já foi totalmente tratado pela Constituição. Mas vale a pena dar uma lida, assim, a história dos empréstimos compulsórios, né? O CTN, por exemplo, prevê empréstimo compulsório para diminuição do poder aquisitivo do povo, né? Retenção da moeda, para controle de inflação. Isso está lá na Constituição? Não está na Constituição, então não foi recepcionado. Entendeu? Então nessa parte a gente tem que sempre ter esse cuidado de cotejar com a Constituição para ver o que está recepcionado ou não. E aí, gente, acaba o livro primeiro, beleza? Acaba o livro primeiro e começa o livro segundo. Esse livro segundo, por sua vez, ele é praticamente todo recepcionado. Isso aqui é a base do direito tributário. É com o livro segundo que a gente aprende a utilizar o direito tributário na prática, certo? É o dia a dia mesmo do direito tributário, beleza? Então, a gente vai começar a estudar agora o livro segundo do CTN, que traz as normas gerais de direito tributário. Em relação a esse livro segundo, como o próprio título já diz, já que são normas gerais de direito tributário, o livro segundo integralmente é norma geral, portanto, tem status de lei complementar. Tudo bem? E o primeiro dispositivo, o artigo 96, ele já vai trazer uma informação importante para a gente. O CTN, ele é muito técnico na utilização das palavras. Ele comete algumas imprecisões, a gente vai ver quais são, mas em geral ele tem essa preocupação técnica. E ele utiliza a palavra lei num sentido diferente da palavra legislação. Sempre que o CTN utiliza a palavra legislação, ele está utilizando como todas as fontes formais do direito tributário, ou seja, Constituição, tratados, leis complementares, leis ordinárias, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas. Então ele utiliza para abranger todos os tipos de instrumentos normativos. Legislação é um termo bem amplo, tá? Legislação tributária abrange diversos tipos de instrumentos normativos diferentes, tá? Vocês lembram da diferença entre fonte material e fonte formal? Só vamos lembrar rapidinho, né? Então, de modo geral, fonte material, a doutrina explica que fonte material são aquelas circunstâncias históricas, sociais, culturais, religiosas, que motivaram a criação de um texto de lei. Então, por exemplo, está tendo essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? É uma circunstância real,
causada por um evento climático, por talvez alguma situação de gestão administrativa, a gente não sabe, né? Mas são circunstâncias fáticas. Vocês podem ter certeza que depois de fim da tragédia vão surgir algumas leis que vão prever algumas medidas para mitigar esse tipo de situação, certo? Então, qual foi a fonte material dessas leis? Foram os eventos fáticos, né? E a lei é a fonte formal, beleza? Enquanto os eventos fáticos são as fontes materiais. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a imunidade das entidades religiosas, certo? Está lá no artigo 156, a linha B da Constituição. Por que no Brasil tem as imunidades de entidades religiosas? E, por exemplo, vou chutar, não sei, tá? Mas na Rússia não tem, não sei se tem ou não tem, tá? Ou na China não tem, ou na Coreia do Norte não tem. Acho difícil ter na Coreia do Norte, tá? Por conta de circunstâncias fáticas, né? Houve ali, por exemplo, em algum momento não, a gente sabe que isso existe até hoje, né? As entidades religiosas têm um papel importantíssimo na assistência social, certo? Então, tem um papel importante, seja lá igrejas, centros espíritas, terreiros de religiões de origem africana, então o Estado reconhece isso como importante, quer prestigiar o culto religioso, que é algo importante culturalmente no Brasil, então está ali a imunidade, beleza? Então, a fonte material são as circunstâncias da vida que fizeram que fosse elaborada uma determinada norma. E o que é a fonte formal? São essas normas: Constituição, lei complementar, lei ordinária, decretos, resoluções, portarias, certo? E a legislação tributária abrange todas as fontes formais relacionadas ao direito tributário, certo? Então, vou ler para vocês aqui o artigo 96. A expressão, abre aspas, legislação tributária, fecha aspas, compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Então, tenta trazer uma amplitude grande para essa expressão legislação tributária. E o artigo 97, que é o seguinte, ele vai dizer assim: somente a lei. Aqui ele não usou a palavra legislação. Somente a lei. Quando o CTN fala em lei, ele está falando no sentido técnico. Lei em sentido formal, né? Ou seja, aquele ato praticado pelo Poder Legislativo que demanda discussão, votação, né? Deliberação, não é isso? Aliás, discussão, deliberação, votação e sanção do chefe do Poder Executivo. Então, você tem ali um ato específico que é a lei. Pode ser lei ordinária, lei delegada, lei complementar, mas é lei, certo? Somente a lei pode estabelecer. Então, aqui a gente tem uma concretização, ou seja, eu não posso dizer que esse dispositivo todo vai trazer o princípio da legalidade tributária, mas ele vai trazer, inclusive, a legalidade tributária, o princípio da legalidade tributária, mas a gente vai dizer que esse dispositivo é um dispositivo que traz matérias de reserva legal, reserva de lei. O que a gente vai falar daqui para frente só pode ser disciplinado por lei, tá? Então, primeiro, instituição de tributos. Isso se confunde com o princípio da legalidade tributária, não é isso? Instituição de tributos. Também está no princípio da reserva legal, instituição de tributos. A instituir tributo tem que ser por lei. E a extinção de tributos também. E
E a gente já sabe que a extinção também tem que ser por lei, até por lei específica, né? Ali, quando há uma extinção, uma renúncia fiscal, você tem que ter lei. Então, o inciso primeiro está todo na Constituição. 2, a majoração de tributos ou sua redução. Majoração de tributos, mesma coisa, pessoal, o princípio da legalidade tributária. Então, você vai majorar tributo, tem que ser por lei. Você vai reduzir tributos, dar isenções, né, ainda que parciais, tem que ser por lei. Não é isso? Lei específica. Ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. O que é isso aqui? São aqueles tributos extrafiscais que você pode majorar e diminuir dentro dos limites da lei, né? Mas por ato do Poder Executivo. Então, está vendo que para a instituição do tributo não tem exceção. Tem que sempre ser por lei, seja ele fiscal ou extrafiscal. A mitigação da legalidade acontece só quando você vai majorar ou reduzir aqueles tributos extrafiscais que podem ser reduzidos ou majorados por lei, por ato do Poder Executivo. Tudo bem? 3. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo. Então, a indicação do fato gerador da obrigação tributária principal. Aqui tinha uma exceção, tá, pessoal? Mas que foi revogada, então não vale. Então, é claro, gente, você vai definir qual o fato gerador, qual a hipótese de incidência, tem que ser por lei. O critério material da regra matriz de incidência, né? Você tem que fazer por lei. 4. A fixação da alíquota do tributo e de sua base de cálculo. Então, você vai estabelecer qual é a alíquota do tributo, a regra é que seja por lei, né? Qual é a base de cálculo, tem que ser por lei. Ressalvado o disposto no artigo 21 para 9, que é a mesma coisa, nos extrafiscais você pode majorar e diminuir a alíquota por ato do Poder Executivo. 5. A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações. O que ele está dizendo, pessoal? Se você for estabelecer uma penalidade por não pagamento de tributo ou por não emissão de nota fiscal, a regra é que seja por lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É um corolário do princípio da legalidade, né? E as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário ou sua dispensa ou redução de penalidade, isso aqui a gente vai ver mais para frente. Vou explicar para vocês mais para frente o que é isso, certo? E aí, parágrafo 1º, equipara-se a majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. O que significa isso? Por exemplo, o IPVA, tá? Qual é a base de cálculo do IPVA? O valor do veículo, certo? Normalmente, as leis estaduais dizem assim, o valor do veículo é apurado pela tabela FIPE. Tabela FIPE é uma tabela aí que apura o valor dos veículos, certo? Então, a lei diz, olha, o valor do veículo vai ser apurado pela tabela FIPE. Vamos supor, vocês acham que pode ter um decreto que diga assim, a base de cálculo do IPVA vai ser o valor da tabela FIPE acrescida de mais R$1.000, considerando que ela sempre está desatualizada em R$1.000. Pode acontecer isso por decreto, pessoal? Uma majoração da base de cálculo que torna ele mais oneroso? Não pode. Tá? A regra é que, se quiser fazer isso, até pode. FIPE mais R$1.000, mas tem que ser por lei. Não pode ser por decreto. Tá? Por outro lado, se você tem uma situação, por exemplo, o valor dos imóveis urbanos, eles são utilizados para a base de cálculo do IPTU. Né? Então, por exemplo, meu imóvel vale R$800 mil. Esse é o valor venal do meu imóvel. Se anualmente
ele for atualizado pelo índice de inflação, só correção monetária, sem que haja um aumento real dessa base de cálculo, mas um aumento apenas relacionado à correção monetária, isso não é considerado propriamente um aumento que demande uma lei, né, mas simplesmente uma correção monetária daquela base de cálculo. Então, se houver apenas a correção monetária da base de cálculo, essa correção pode ser feita por decreto ou por ato infralegal. Tudo bem? Tem lógica isso, pessoal, para vocês? Essa é só a atualização da base da atualização monetária, não precisa de lei. Tudo bem? Então, isso que diz o parágrafo 2º aqui. Não constitui majoração de tributos para fins do disposto no inciso 2 desse artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. A mera correção monetária. Todo mundo aí entende o que é correção monetária? Né? Que é a atualização do valor da moeda mesmo, né? E aí, pessoal, a gente sai do artigo 97 e entra no artigo 98. E aí eu vou fazer a explicação dele antes de ler. O artigo 98, ele traz uma regra interessante. Ele determina que os tratados e convenções internacionais em matéria tributária serão hierarquicamente superiores às leis nacionais. É isso que ele determina. Então, se vier, por exemplo, um tratado internacional dispondo de forma diferente de uma lei interna em matéria tributária, deve prevalecer o tratado internacional. Se, por exemplo, tiver um tratado internacional e vier uma lei interna posterior disciplinando de forma diversa, o artigo 98 diz que essa lei não prevalece sobre o tratado. É como se ele fosse hierarquicamente superior às leis internas. É quase como aqueles tratados de direitos humanos. Né? Os tratados de direitos humanos, eles têm um status supralegal, não é isso? Então, como é que funciona aí essa relação dos tratados com a Constituição e com as leis? Vê se eu estou falando bobagem, tá, pessoal? O Tratado de Direitos Humanos, que é internalizado com as mesmas regras para aprovação de emenda constitucional, esse tratado tem status constitucional, não é isso? Então a gente tem aquele tratado que trata das pessoas com deficiência, o protocolo adicional desse tratado, eles têm status de Constituição, certo? Todos os demais tratados de direitos humanos que não forem internalizados com votação em 2 casas, com maioria de 3/5, né? Que são as regras de emenda constitucional, todos os demais tratados, eles têm um status infraconstitucional, os direitos humanos, infraconstitucional, mas supralegais, não é isso? É aqui que o artigo 98 do CTN queria colocar os tratados tributários, tá? É nesse local. Os demais tratados sobre outros assuntos, eles se submetem ao tal do monismo moderado, não é isso? Então, o que acontece? Você tem um tratado internacional, ele tem o mesmo status de lei ordinária, prevalece o que for posterior ou mais específico, né? São as regras normais de conflitos de regras, né? Ele entra ali com o status de lei ordinária, certo? E essa foi a intenção do CTN de botar ele como os tratados de direitos humanos, ali em nível infraconstitucional, mas supralegal. Só que o Supremo e o STJ, eles não concordaram muito com essa tese. Eles entendem que esse artigo 98 ele tem que passar por uma interpretação conforme. Principalmente o STJ, mas tem o Supremo também. Eles entendem o seguinte: existem 2 tipos de tratados em matéria tributária. Os chamados tratados lei e os tratados contrato. Tá? 2 tipos de tratados. Tratado lei e tratado contrato. Então, em matéria tributária existem 2 tipos de tratado. Tratado lei e tratado contrato. O que é o tratado lei? O tratado lei
é aquele que traz algumas normas gerais em matéria tributária. Beleza? Traz algumas normas que são aplicáveis de forma mais genérica. Enquanto o tratado contrato traz normas tributárias específicas entre os contratantes. Por exemplo, tratado contrato Brasil e Espanha para evitar a bitributação do imposto de renda. Aqui, por exemplo, minha irmã está na Alemanha e aí ela tem que pagar imposto de renda no Brasil e na Alemanha. Então, para evitar que os dois entes tributários, os dois entes soberanos cobrem imposto de renda sobre a mesma riqueza da minha irmã, às vezes é feito um tratado bilateral, dizendo, não, se você está cobrando aí, eu não cobro aqui. Né? São os tratados contratos. Trazem normas específicas entre alguns estados soberanos. É diferente do contrato-lei, que traz normas mais genéricas. Entenderam a diferença de tratado-lei para tratado-contrato? Então, o Supremo, não sei se é o Supremo ou o STJ, mas vou dizer isso para vocês agora, que eu tenho aqui escrito. O STJ, e tem também uma decisão do Supremo, mas STJ principalmente. Ele diz o seguinte: o tratado contrato, ele sempre tem que prevalecer sobre a lei interna, não porque ele é hierarquicamente superior, mas porque ele é mais específico. É pelo critério da especialidade. Então, o tratado contrato, ele vai prevalecer pelo critério da especialidade em relação à lei interna. De modo que o artigo 98, ele estaria mais relacionado ao tratado contrato. Entendeu? Mas ele prevalece não porque ele é hierarquicamente superior, mas porque ele é mais específico. Ele é mais norma especial que prevalece sobre norma geral. Agora, o tratado lei, ele se submete ao critério cronológico. Como ele tem a mesma hierarquia da lei interna, vai prevalecer aquele que foi posterior. Ele não é que ele vai prevalecer sempre. O tratado lei, se ele vier depois da lei interna, ele prevalece. Se vier uma lei interna depois do tratado lei, a lei interna prevalece. Entendeu? Porque nesse conflito prevalece o critério cronológico. Lembrem, conflito de regras, pessoal. Você resolve ou pela cronologia, ou pela hierarquia, ou pela especialidade. Eles estão na mesma hierarquia, então o tratado contrato vence porque é mais específico. O tratado lei, ele só vai vencer se ele for posterior, né? Entenderam isso? Eu vou ler a decisão do STJ para vocês. É um RESP 426945. RESP 426945. Diz assim: o artigo 98 do CTN, permite a distinção entre os chamados tratados contratos e os tratados leis. Toda a construção a respeito da prevalência da norma interna com o poder de revogar os tratados, equiparando-os à legislação ordinária, foi feita tendo em vista os designados tratados contratos e não os tratados leis. Sendo o princípio da não discriminação tributária adotado na ordem interna, deve ser adotado também na ordem internacional, sob pena de desvalorizarmos as relações internacionais e a melhor convivência entre os países. Então aqui o STJ ele faz essa distinção entre tratado lei e tratado contrato e faz prevalecer o tratado contrato pelo critério da especialidade. Essa discussão chegou no Supremo e teve uma decisão. O Gilmar Mendes foi o relator do caso. E aí ele ia bater o martelo no sentido de que todo tratado internacional deveria prevalecer sobre a lei interna. O voto dele estava nesse sentido.
ele ia acabar essa distinção entre tratado-lei e tratado-contrato. Então ele colocava assim no voto dele, tá? No que se refere à condição jurídica dos tratados internacionais, em face de normas de direito interno, os principais entendimentos dos ministros integrantes da corrente a favor do provimento de tal recurso podem ser sintetizados do seguinte modo. De um lado, defendeu-se que tratados internacionais são espécies normativas infraconstitucionais, distintas e autônomas, as quais não se confundem com as normas federais, tais como os decretos legislativos, decretos executivos, medidas provisórias, etc. E a Carta Federal não respalda o paradigma dualista. De outro lado, alegou-se existir paridade normativa entre atos internacionais e leis infraconstitucionais de direito interno, resolvendo-se as antinomias entre estas normas pelo critério cronológico ou da especialidade, e ressalvando-se os tratados e as convenções internacionais sobre os direitos humanos. Esse era o pessoal que defendia a tese do STJ, né? E aí, argumentou-se também que o artigo 98, de modo legítimo, atribui precedência aos tratados ou convenções internacionais em matéria tributária e estabelece, em virtude do critério de especialidade, a suspensão provisória da eficácia e da aplicabilidade do ordenamento positivo interno. Esse trecho não é exatamente o que eu queria, que não é o... Eu peguei esse aqui do informativo, queria pegar o voto do Gilmar Mendes mesmo, em que ele fala assim, olha, a gente tem que prestigiar o Brasil nas suas relações internacionais. Então é claro que se o Brasil vai, procura um Estado estrangeiro, propõe um tratado internacional, esse tratado ele é internalizado da forma prevista na Constituição. Então, se a gente permitir que uma lei interna revogue esse tratado, a gente fragiliza o Brasil nas suas relações internacionais. Então, qual vai ser a segurança jurídica que o Estado internacional vai ter em celebrar um tratado com o Brasil? Então, ele foca muito nisso. Mas acabou que esse julgado, gente, ele foi... esse caso foi julgado prejudicado, tendo em vista lá uma situação, estava empatado, e aí, salvo engano, o tratado foi revogado, aconteceu algum fato que o Supremo não concluiu o julgamento. Então, não teve, assim, esse avanço jurisprudencial. Então, hoje, o que está valendo é a visão do STJ. Tratado-lei, tratado-contrato. Tratado-contrato prevalece sobre lei interna. Tratado-lei vai prevalecer aquilo que foi posterior. Entendido? Sim. Por exemplo, se o Brasil faz um tratado no âmbito do um tratado internacional, adere a um tratado que diz assim, não haverá cobrança de nenhum tipo de taxa de matrículas ou taxa de inscrição no vestibular, ou em processos seletivos, ou taxa em concursos públicos, para pessoas que provem possuir alguma deficiência, a pessoa com deficiência. Por quê? Porque se deseja estimular que essas pessoas possam participar de concursos públicos. Tudo bem? E aí se estabelece um tratado internacional, ele celebra um tratado internacional dizendo isso. Esse tratado é tratado-lei ou tratado-contrato? Esse é um tratado-lei, porque ele é multilateral, ele traz uma norma genérica. E aí, o que o STJ entende? Que se vier uma lei interna dizendo que essas pessoas têm que pagar a taxa para se inscrever nos concursos e tudo, né? Seria eventualmente uma taxa de serviço, né? Porque é específico e divisível, é um serviço público de possibilitar que as pessoas façam aquela prova e tal. Enfim, se vier uma lei interna, revoga esse tratado-lei. O que seria o tratado-contrato? Seria um tratado que traz norma específica relacionada a um ou mais estados estrangeiros. Então, o exemplo que eu dei foi para evitar a bitributação no imposto de renda.
Pela legislação do imposto de renda, a minha irmã, por exemplo, ela está morando há 20 anos na Europa, mas ela, como não fez uma declaração de saída para fins de imposto de renda, ela tem que pagar imposto de renda no Brasil ainda, pelos rendimentos que ela vier a oferir na Alemanha. Tudo bem? Vamos dizer que ela, lá na Alemanha, se exige imposto de renda dela também. Ela vai estar pagando imposto de renda no Brasil e imposto na Alemanha pelo mesmo trabalho que ela tem lá. Certo? Isso gera uma certa bitributação internacional, mas é. Então pode ser feito um tratado Brasil-Alemanha, dizendo que quem receber a renda na Alemanha só vai pagar imposto de renda na Alemanha. Se o alemão receber renda no Brasil, ele só vai pagar imposto de renda para o Brasil. Pode ser estipulado esse tratado. Esse é um tratado contrato, beleza? Porque traz normas específicas entre um ou mais entes. E esse tratado, então, ele prevalece sempre, ainda que venha uma lei internacional, uma lei interna posterior, modificando isso de alguma forma, ele vai prevalecer. Tá? Se vier uma lei dizendo assim, não há nenhum problema em bitributação no imposto de renda, bom, mas tem esse tratado específico, né? O tratado do contrato. Então, para a Alemanha, você não vai poder cobrar. Entendeu? Isso aí. É a coisa mais normal que existe, infelizmente. Tá? Por isso que são necessários esses tratados. O imposto de renda no Brasil, a gente vê em tributos em espécie, ele submete ao princípio da universalidade. Então, qualquer renda que você tenha no mundo ou fora do mundo, se tiver, sei lá, você é astronauta, aí você fez uma aposta lá com outro astronauta, ganhou um dinheiro, né? O cara te deu o dinheiro lá na... Então, é fato gerador do imposto de renda, tá? Vamos lá. E aí, gente, vou ler o artigo 98. Alguém vai apresentar trabalho hoje? Quem? Hã? Ah, por causa da OAB. Tudo bem, tranquilo. Então vamos lá. 98. Então diz assim: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna. Esse é o 98, né? Os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha, pela legislação interna que lhes sobrevenha. Entenderam a intenção dele? Era sempre priorizar o tratado e a convenção internacional, revogando a que já existe e valendo mesmo que tenha uma lei interna que sobrevenha ao tratado. Mas isso aqui só está valendo para tratado contrato, pessoal. Para tratado lei não vale. Tá? Tratado lei é o critério da cronologia. O artigo 99 talvez seja o artigo mais tranquilo de todo o nosso curso de Direito Tributário. Porque ele fala uma coisa que vocês já estudaram em Direito Constitucional, né? E Teoria Geral do Direito. Pode um decreto falar mais ou ultrapassar os limites da lei que lhe serve como fundamento de validade? Não, né? O decreto regulamentar, ele sempre tem que estar estrito àquela lei que lhe dá fundamento de validade. Se ele falar mais, ele está sendo um decreto ilegal, não é isso? E é isso que o artigo 99 diz. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei, certo? Então, o conteúdo dos decretos sempre tem que estar, o conteúdo e o alcance, em conformidade com a lei que ele regulamenta. Tranquilo, isso que é coisa que a gente já conhece lá de constitucional, né? E o artigo 100? É o último artigo que a gente vai estudar na aula de hoje. O artigo 100, ele traz uma coisa chamada normas
complementares de direito tributário, que não se confunde com lei complementar, tá? São normas complementares em direito tributário. Não se confunde com lei complementar em matéria tributária. O que são essas normas complementares? Basicamente 4, são as previstas aqui no CTN. A primeira são os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. O que são esses atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas? Decreto, por exemplo, que é expedido pelo chefe do Poder Executivo. Os decretos. Existem as resoluções também, que tem as resoluções do Senado, mas também tem as resoluções feitas pelos ministros, pelos secretários estaduais, secretários municipais. Normalmente a resolução também é o ato típico da autoridade administrativa de segundo escalão. Primeiro escalão é o prefeito, né? Ali é o chefão, né? Depois tem os secretários municipais, secretários estaduais ou ministros. E aí eles normalmente expedem resoluções. Também são atos normativos de autoridades administrativas, as resoluções. Abaixo das resoluções, em geral, nós temos as portarias. Portarias, tá, pessoal? Não é porcaria, não. Portaria. Né? Portaria e instruções normativas também. Isso a gente vê muito no direito tributário, instrução normativa da Receita Federal, né? Então, essas normas que são... Por que são atos normativos? Eles são normas normalmente gerais e abstratas, mas sempre regulamentando leis, né? Então, elas sempre são subordinadas à lei que lhes servem de fundamento de validade. Então, esses atos são considerados normas complementares de direito tributário. Tá? Uma vez eu perguntei isso em concurso público, em prova oral, até para uma candidata que hoje é subprocuradora-geral do município de Niterói, a Karina. Não sei se alguém é estagiário lá da PGM de Niterói, né? Que é maravilhosa. Então eu perguntei para ela qual a diferença de lei complementar em matéria tributária e normas complementares, e ela respondeu perfeitamente. A lei complementar, aprovado por maioria absoluta, nos temas previamente estabelecidos pela Constituição, né? Tem 8 funções, falou das 8, mas falou de várias. Enquanto as normas complementares estão previstas no CTN são as seguintes. Primeiro, atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. 2, segundo tipo de normas complementares. Essa é bem interessante. Em âmbito de direito tributário, pessoal, é muito comum que o contribuinte ele não busque diretamente seus direitos na justiça. É muito comum que ele procure previamente resolver administrativamente a sua situação e abra um processo administrativo tributário que é julgado normalmente em primeira instância por um fiscal tributário, né? Que dá uma decisão monocrática, digamos assim, né? E normalmente esses processos administrativos tributários eles prevêem uma segunda instância que, em geral, os municípios e estados chamam de conselhos de contribuintes. É um órgão colegiado, tem também em âmbito federal, e aí no âmbito federal é chamado CARF, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, se não me engano, CARF. Mas no município é o Conselho de Contribuintes do município, no estado é o Conselho de Contribuintes do estado, que é a segunda instância de julgamento de processos administrativos em matéria tributária. Esses conselhos são muito legais, porque metade da sua composição são de contribuintes, são representantes dos contribuintes. E a outra metade de fiscais, agentes fazendários, certo? Normalmente o presidente é um agente fazendário
e ele que vai ter o voto de Minerva, né? Caso empate, ele que vai decidir. Tudo bem? E é muito bacana, cara, porque como todo mundo entende muito o direito tributário ali, as discussões no processo administrativo tributário são muito ricas. O pessoal vai no detalhe, coisa que, em geral, os juízes não conseguem. Porque o juiz tem que julgar um monte de coisa, principalmente os desembargadores, né? Por exemplo, eu assisti uma live uma vez de um desembargador que é um dos melhores que existe aqui no TJ, que é o Alexandre Câmara, de processo civil, né? Eu aprendi muito processo civil nos livros do Alexandre Câmara, fui aluno dele, sou um super fã dele. E ele mesmo na live falou, gente, eu tenho horror quando vem um tributário lá, porque, né, a gente não consegue ser especialista em tudo. Mas esse pessoal do Conselho de Contribuintes é especialista em tributário. Então, muitas vezes o contribuinte consegue coisas ali porque demonstra ali, né, o detalhe da lei tributária. E aí o que o CTN diz no 2, inciso 2? Que são normas complementares de direito tributário as decisões dos órgãos singulares ou coletivos, ou seja, primeira instância ou segunda instância, de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. Ou seja, se tiver uma lei municipal, estadual, que diga que aquela decisão tem eficácia normativa, como se fosse uma súmula vinculante administrativa, isso é considerado norma complementar em matéria tributária. Tá? Então, pode existir isso. Por exemplo, uma decisão do Conselho de Contribuintes ter eficácia erga omnes, mas a lei tem que estabelecer essa eficácia normativa dessa decisão. Tudo bem? Por exemplo, eu estou lá na Câmara Municipal atualmente, né? E a gente recebe muitas consultas sobre os mais variados temas. Lá eu não estou vendo apenas tributário, estou vendo temas de contratos, licitação, eleitoral, servidor público. E eu tenho um plano de fazer uns pareceres que tenham alguma eficácia normativa, de modo a, olha, a partir de agora não precisa perguntar esse assunto, porque está valendo isso. Eu estou com um problema lá, que eu tenho exatamente 20 casos idênticos. Eu vou fazer 20 manifestações. Mas se eu tiver uma manifestação com eficácia normativa interna, de repente o setor administrativo vai receber, olha, indefiro considerando o parecer número tal. É mais ou menos essa a ideia, tá? Eles querem, isso aqui, é possível que a lei estabeleça que essas decisões, processos administrativos tributários, tenham eficácia normativa. Mas a lei daquele ente tem que estabelecer isso. Porque se não estabelecer, aí vai valer só para o caso concreto. Tudo bem? Terceiro, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Isso aqui é costume, gente. Costume administrativo. Tipo direito costumeiro, consuetudinário, né? Então, olha que interessante. Vamos supor que desde a década de 70, um determinado contribuinte, todo dia, aliás, todo último dia para pagamento do tributo, ele vai na repartição pública e vai lá e vai falar, olha, eu quero pagar aqui o meu ISS, meu Imposto sobre Serviço. Né? Ele chega lá sempre às 3h30 da tarde, fecha às 4h. 3h30 ele chega e vai lá e paga o seu ISS todo mês. Há mais de 20 anos ele paga, 30, 40 anos ele está pagando lá. Porque você sabe que, embora não tenha nenhuma lei prevendo, você sabe que a repartição fecha às 4h. Porque há 30 anos ela fecha às 4h. E ele sempre chega às 3h30 da tarde, no último dia de pagamento do tributo. E aí, um belo dia ele chega lá às 3h30 da tarde e está fechada a repartição. Ele não entende aquele negócio e aí vai perguntar, vai assuntar. E aí alguém fala para ele, não, hoje o diretor aqui estava de aniversário
resolveu fechar as 3 para o pessoal comemorar aqui, fazer uma chopada e tal. Você acha justo que esse contribuinte ele tem que pagar multa por ter pago com atraso ali aquele ISS dele? Não, pessoal, não é justo. Então esse costume administrativo ele tem alguma eficácia normativa. Ele passa a ser uma norma complementar em matéria tributária. Eu vou até ler para vocês, olha o que diz o parágrafo único desse artigo 100. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Ou seja, aquele contribuinte que chegou lá 3,5, ele estava dentro da norma de direito costumeiro, ou seja, ele observou aquela norma. Portanto, a observância dessa norma exclui a imposição de penalidades. Ele vai ter que pagar no dia seguinte sem nenhuma multa, sem juros de mora, sem atualização do valor monetário, entendeu? Ele não pode sofrer nenhuma sanção, porque ele observou o costume administrativo. Certo? E finalmente, para a gente terminar, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções, os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Existem vários convênios que são celebrados entre os entes públicos. E tem um convênio que é bem interessante, que vocês, de certa forma, já estudaram isso, que são os convênios de delegação de capacidade tributária ativa. Como é que um ente público delega capacidade tributária ativa para um outro ente público? Normalmente delega por convênio. Lembra aquela hipótese de delegação do ITR, do Imposto Territorial Rural? Lembra? Que quando... o que acontece no ITR? É um tributo de competência da União, Imposto Territorial Rural. E a Constituição prevê que 50% do ITR é entregue ao município onde há o imóvel rural. 50%. A Constituição prevê isso. Os municípios sempre reclamaram, falando, poxa, mas 50% de quase nada, né? É uma merreca. Aí, o que a União fez? Falou, então faz o seguinte, vá lá e cobra. E se você cobrar, você vai ficar com 100% da arrecadação. Então teve uma emenda constitucional prevendo isso, que se o município recebesse em delegação da União a capacidade tributária ativa, ou seja, aquela prerrogativa administrativa de arrecadar, fiscalizar, né, o tributo, ele ficaria com 100% da arrecadação no ITR. Como é que isso é feito, pessoal? Como é que isso é formalizado? É por meio de convênios, certo? Esses convênios são normas complementares em matéria tributária. Sim. Então, você tem, por exemplo, um órgão do ICMS muito famoso que é o CONFAS, né? Então, se celebram vários convênios no âmbito do CONFAS. Convênios do CONFAS são normas complementares em matéria tributária. Certo? Gente, eu acho que pela primeira vez... A gente vai terminar um pouco antes hoje, né? Vou até inventar assunto aqui, só para... Vou fazer a chamada então com calma, né? Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui para a gente tratar. Essa aula normalmente é meio curtinha, porque eu costumo aproveitar para falar um pouco da prova, né? Sempre aula pós-prova. Então, mas eu acabei falando com a maior parte de vocês aí no final da aula e tal, né? A gente tirou ali fora as dúvidas. Então, eu não prometo corrigir muito rápido, mas não vou demorar muito também não. Porque foram 22 provas, tá? Alguns alunos optaram por fazer segunda chamada. Na segunda chamada, a matéria é toda, tá, pessoal? Então, vou entregar aí, talvez nas próximas 2 semanas, eu entrego a prova.
mas talvez esse final de semana já comece a corrigir. Tá legal? Vou usar cerveja lá de Madalena, é uma das que eu vou estar reservada lá. Então, já está todo o esquema sendo montado para correção. Tá? Pessoal, vou fazer a chamada rapidinho. Deixa eu fazer, Pedro. Aí eu estou menos no sufoco aqui.